Olá, irmãos queridos, sejam bem-vindos ao nosso podcast. Ih, esqueci o nome. Partilha entre irmãos. Partilha entre irmãos. Rapaz, é a velhice chegando, não tem jeito. Você dormiu bem? Eu durmo bem. Aliás, o meu problema é acordar, não é dormir. Mas a cabeça às vezes falha. Depois do Covid, nada foi igual. Muito bem, partilha entre irmãos. Estamos juntinho com você, comunidade Bom Pastor, acolhendo você de coração para mergulharmos na palavra de Deus, naquilo que ela tem hoje para nos ensinar, para nos convencer. Afinal, tem coisas das quais só Deus nos convence, não é verdade? Então, estamos juntinhos aqui na nossa comunidade de portas abertas. Laura, tudo certinho, memória boa. Padre Antônio, a gente está às portas da Semana Santa. Meu Deus do céu, eu preciso aproveitar esse pouco tempo antes da Semana Santa para ver em todo esse tempo, né, essa palavra convertei, desde a quarta-feira de cinzas. Eu preciso parar um pouquinho, Padre Antônio, para ver assim que conversão que eu estou precisando fazer, porque eu não quero de jeito nenhum começar agora, domingo de Ramos, distraidamente. Temos que ajeitar as coisas em casa para celebrar bem a Páscoa, né? Os judeus tinham o costume de, antes da celebração da Páscoa, varrer, limpar a casa, não podiam deixar nenhum tipo de fermento dentro de casa, era uma prática deles, tanto é que São Paulo diz isso, né? Celebremos a Páscoa com os pães sem fermento, né? Sem o fermento da maldade na nossa vida. Então, para nós cristãos, esse tipo de coisa a gente não é costume nosso, mas limpar o coração para que o fermento da maldade não esteja nele, isso é uma coisa que a gente tem que fazer para celebrar bem a Páscoa, né? Por isso a igreja pede, né? É um dos mandamentos da igreja, que pelo menos para a celebração da Páscoa a gente faça uma boa confissão, para poder receber a comunhão, para poder estar com o coração melhor ajeitado para celebrar a ressurreição do Senhor e para celebrar a vida nova que Ele deu para a gente, né? Temos que celebrar a vida. O pessoal hoje em dia fala tanto esse tipo de expressão, né? Vamos celebrar a vida. É verdade, mas para um cristão, celebrar a vida nova que Jesus nos deu significa celebrar o sacramento da reconciliação, que ajeita as coisas dentro da gente com o perdão de Deus. O perdão de Deus é o início de toda a arrumação que a gente deve, que a gente pode fazer na vida da gente. Sem esse perdão, sem acolher esse perdão, as nossas arrumações outras, elas só, como é que a gente pode dizer, elas só camuflam os problemas, mas não arrumam de verdade. Então, para que haja uma arrumação verdadeira da nossa vida, em primeiro lugar, acolher o perdão de Deus. E com esse perdão, né, que renova tudo na nossa alma, aí a gente vai ajeitando as coisas melhor, vai de verdade arrumando, né, os móveis no lugar, né, ajeitando o interior, os sentimentos, os pensamentos da gente, mas tudo começa no perdão que o Senhor nos ofereceu em Jesus e que cada vez que a gente confessa os nossos pecados, é acolhido mais profundamente, mais intimamente no nosso coração. Então, quem ainda não fez aquela boa confissão de preparação para a Páscoa, está em tempo ainda, vamos fazer isso. Aquele exame de consciência legal que a gente tem que fazer, né? Olhar para a gente e se perguntar, desde a minha última confissão, o que eu tenho vivido, o que eu tenho feito que tem magoado o coração de Deus, né? Para reconciliar-se com Deus, fazer as pazes com a vontade de Deus, que é o chão a partir do qual a gente constrói a nossa própria paz. Então, fica aí o convite para todo mundo nesse tempo, né? Pelo menos para essa confissão, era bom uma preparação mais profunda, né, Padre Antônio? Um pouco mais, não aquela que a gente com essa coisa de
fazer tudo correndo, às vezes até esse momento, né? A gente sabe, né, como católico, a gente tem que confessar, mas enquanto o senhor falava, me vinha assim que até essa preparação mais detalhada, né? Tem muitas pessoas fazem, né, toda uma revisão dos 10 mandamentos, né? Acho que a igreja, um dos pontos é esse. Então, enquanto o senhor falava, me vinha isso, né? Para que essa preparação não seja também de qualquer maneira, para que a confissão seja, assim, de acordo com a vontade de Deus, porque a gente pode confessar de acordo com a nossa vontade, sem se dar conta, né, Padre Antônio? Pode. Mas, enfim, como você disse, algumas coisas a gente não pode fazer de qualquer... Olha, o Santa Helena Guerra já falava, o bem mal feito às vezes acomoda o coração da gente ou endurece o coração da gente, e isso não é nada legal. Isso também se refere à confissão. O sacramento da confissão não pode ser uma coisa, né? É um sacramento, é uma celebração. Como todo sacramento é uma celebração. Às vezes nem tem cara, né? Porque a gente confessa em pé, meio que corrido, mas é uma celebração. Essas coisas não se improvisam, né? Elas devem ser feitas da melhor maneira que for possível. Então, dentro do que é a normalidade da vida cristã, eu devo me propor, me confessar, né? Falando de cristãos que têm prática religiosa constante, né? Eu devo me propor, me confessar de tanto em tanto tempo e separar um tempo para isso. Não é, eu olhei o padre não está fazendo nada, eu vou me confessar. Não, peraí, calma. Separa um tempo, né? Faça um bom exame. A confissão tem que ser um ponto de chegada para ser também um ponto de partida. Se é um ponto de chegada, significa que o arrependimento me impulsiona até ela, que eu fiz uma preparação adequada, realmente percorrendo ali o meu coração para ver o que o separa de Deus, né? Fazendo um bom exame de consciência, uma confissão íntegra, né? Inteira dentro daquilo que é possível, né? Enfim, que eu vou depois fazer uma adequada reparação com a penitência que o padre vai me propor. Então, tudo isso significa que é algo preparado e não algo feito no susto, né? Então, cuidado para a gente não se acostumar com umas confissões, às vezes, meio atropeladas. Entendo que, às vezes, deva ser algo papum ali, mas, no geral, né, a gente tem que preparar e tem que celebrar a nossa confissão e não vivê-la apenas como se fosse, né, um ponto de chegada. Então, eu estou vivendo algo que me levou até aquela confissão. E aí, ela é um ponto de partida. A partir dela, eu vou crescer no meu compromisso de conversão, eu vou aproveitar mais a graça que Deus vai me dar por meio daquela confissão, né, para que, com o auxílio de Deus, eu possa dar passos mais decididos e por aí vai. Então, vamos aproveitar agora essa Páscoa para, quem sabe, fazer essa confissão mais consciente, mais consequente, né? Confissões devem ter consequências, né? Arrependimento deve ter consequências, não pode ser só alguma coisa, não é vamos dizer assim, um ingresso para poder fazer a próxima comunhão, né? Mas é uma reconciliação verdadeira com Deus, é um recomeço da minha vida cristã. Então, temos que ter consequências nessa história. Nessa preparação, Padre Antônio, o senhor falou arrependimento, né? O que a gente precisa fazer? Arrependei-vos. O arrependimento é uma graça e que eu preciso buscar, né, Padre Antônio? A gente aprende que faz parte, né, da apontar, a me acusar dos pecados e me arrepender. E, às vezes, a gente percebe, assim, arrepender, como é que é isso? Arrepender é o quê? Uma certa dificuldade em entender o arrependimento, né? Porque algumas pessoas imaginam o arrependimento como algo sentimental, né? Então, eu tenho que ter um sentimento de culpa, que nem sempre é arrependimento, né? Às vezes o sentimento de culpa é só uma sensação frustrante de que eu falhei e logo eu que sou tão maravilhoso. Isso não é arrependimento, né? Arrependimento tem a ver com a nossa comunhão com Deus, né?
outras pessoas pensam assim, eu não me arrependi, porque, na verdade, quando eu cometi aquele pecado, foi bom, eu gostei. Bom, é claro, se o pecado não parecesse algo bom que fosse gostoso, a gente não ia atrás dele, né? Mas o que está em jogo é o meu relacionamento com Deus, né? É o fato de que, de repente, eu compreendo que, por mais que aquilo naquele momento tenha parecido algo tão legal, tão interessante, abriu um fosso, né, entre eu e o Senhor, né? E aquele fosso só fez aumentar, porque depois, né, a Bíblia diz isso, né? Um abismo chama outro, né? Um pecado chama outro. Depois daquele momento, eu só acabei me distanciando mais dele, né? Então, o arrependimento tem a ver com reconhecer, Senhor, onde é que eu estou indo parar? Porque desde aquele pecado, o meu coração está distante do seu, o meu coração tem esfriado, né? Eu tenho entendido cada vez menos o Senhor. Senhor, me aceita de volta, me ajuda a voltar. Isso é arrependimento, né? Então, e isso gera uma mudança, né? Não quer dizer que tudo vai mudar de uma vez só, mas significa que eu estou disposto a fazer um caminho de mudança, dar passos com Deus, e a graça dele vai me ajudar nisso. Então, cuidado para não reduzir arrependimento a um sentimento ou um sentimentalismo. Tenho que estar me sentindo culpado, porque essa culpa pode ser só a frustração de quem errou, né? Ou então, o arrependimento não existe porque eu ainda, quando lembro daquilo, aquilo foi gostoso. Sim, mas eu reconheço que aquilo me afastou de Deus e eu estou me perdendo de Deus e eu preciso voltar. Senhor, me ajuda a voltar. Então, sabe, não se deter num sentimento, mas compreender que o pecado, aquele pecado pontual, porque a gente não se arrepende de qualquer pecado, inclusive daqueles que a gente não cometeu, né? A gente se arrepende de pecados concretos. Por isso, aquele tipo de conversa, né? Padre, tirando matar e roubar, eu acho que eu fiz tudo. Não, isso não. Eu me arrependo de pecados concretos que eu cometi. Eu não posso me arrepender, inclusive, de pecados que eu não cometi. Então, não sei o que foi, mas me arrependo mesmo desse. Não. Eu posso até dizer numa confissão, olha, é possível que haja pecados que eu não me recorde, mas também desses eu peço perdão, eu os aborreço, eu os rejeito. Mas a confissão tem que ser sobre pecados concretos, né? Então é preciso que eu faça um exame de consciência razoável para me recordar daqueles, pelo menos, que são mais evidentes. E que não tem a ver com coisas que eu, sei lá, hoje me incomodam. Não, os pecados têm a ver com o meu relacionamento com Deus. Então, coisas que feriram o coração de Deus, coisas que corromperam a imagem de Deus que foi impressa em mim. Isso é pecado, porque senão, não, isso daqui eu não acho que é pecado, ou não me fez mal, ou eu... Peraí. Quer dizer, então, que o tempo inteiro sou eu que estou no centro dessa história? Não é isso, né? Padre Antônio, pecado, o senhor está falando, tem nomes, né? Não tem história, não tem que contar história, né? Não precisa. Ele tem nomes, né? Exato. Os pecados têm nomes, um nome, né? Histórias, até porque às vezes nas histórias a tendência da gente no fundo, se justificar, né? Eu fiz isso por causa daquilo. Tá bom, mas Jesus não veio para ouvir as nossas desculpas, ele veio para receber o nosso arrependimento e nos perdoar. Né? O perigo das histórias é que elas podem ser, no fundo, uma forma da gente se justificar. Se para que, por exemplo, numa confissão, algumas coisas fiquem mais claras, para que o padre possa, inclusive, entender se um pecado foi mais grave ou menos grave, é possível que o padre me pergunte alguma coisa. Porque existem situações ou existem circunstâncias que tornam um pecado mais grave ou menos grave. E aí o padre vai me perguntar, mas escuta, voltando nisso daqui, me explica um pouquinho melhor, isso aqui como é que foi? Ele pergunta. Né? Na verdade, eu devo confessar dos pecados aquilo que é suficiente para que o padre compreenda do que ele está me absolvendo. Tá. Né? Caso contrário, o padre... Tá, mas eu estou absolvendo essa pessoa de quê? É algo do qual eu tenho poder de absolvê-la ou não? Né? E por aí vai. Então, o critério é um pouquinho esse. Né? Quando eu vou fazendo no meu exame de consciência lá o percurso dos 10 mandamentos, esse pecado aqui eu cometi, esse pecado... Tá, então, mas espera aí. De que maneira para que o padre compreenda
que foi uma circunstância que aumenta a gravidade do pecado ou talvez é um atenuante, né? E às vezes nem é um pecado. Por exemplo, padre, faltei à missa. Tá, então se você fala isso, o padre vai supor que você faltou à missa por displicência, preguiça. Mas se logo depois você diz, porque eu estava muito doente, eu não podia sair de casa. Peraí, então nem pecado né? Então, né, algumas coisas têm que ficar claras, né? Então, basta aquilo que vai ser possível para o padre. Padre, pequei contra... Às vezes padre, pequei contra o sexto mandamento. Sim, o sexto mandamento é não pecar contra a castidade. Não pecar contra o sexto mandamento, ou pecar contra o sexto mandamento, pode significar tanta coisa que eu não sei do que eu estou te absolvendo, se eu posso te absolver. Né? Então, padre, pequei contra o sexto mandamento e a circunstância foi assim, ponto. Né? Não preciso contar uma história inteira, mas o padre vai entender. Se você é casado ou se é solteiro, isso significa algo, né? Se você pecou contra o sexto mandamento com alguém, e por aí vai. Então, sem entrar em indiscrições, mas algo que dê clareza para o padre, aí ele sabe do que está te absolvendo. E você também está manifestando arrependimento por algo que você sabe o que foi, que você sabe que fere os mandamentos de Deus, a pureza da sua vida. Então tá bom. Não precisa esticar demais, nem por justificativas, nem por indiscrições. Mas algo que fique claro, que você mostre que está arrependido por isto e que o padre saiba que está te absolvendo disto, porque senão vira uma conversa de doido, né? Padre Antônio, a gente tem nos Salmos alguns que a igreja chama de penitenciais, né? E tem alguns que têm um detalhe muito legal, né? Porque são salmos penitenciais, portanto, são salmos que foram escritos por pessoas em situações de profundo arrependimento, mas pessoas que estavam experimentando o perdão de Deus e que experimentaram com isso uma alegria muito grande. Talvez o mais conhecido de todos, o mais emblemático, é o Salmo 50. Né? Dai-me de novo a alegria de ser salvo. Então, a alegria de ser salvo é a alegria de receber o perdão. Existe um salmo que, aqui na edição da editora Ave Maria, da Bíblia, tem um título, inclusive, muito lindo, né, que é o Salmo 31, que fala um pouquinho disso. Né? Talvez seja uma dimensão do perdão que a gente não perceba muito, mas que esse salmo coloca em evidência. O título do Salmo 31, aqui na Bíblia Ave Maria, é A Felicidade do Perdão. A felicidade de ser perdoado. Como é bom ser perdoado. Uau. E é uma felicidade muito diferente, né? Muito especial. Acho que se a gente começasse a cavucar um pouquinho isso aqui, a gente ia entrar nos papos meio existenciais, assim. Mas é uma felicidade muito verdadeira, não é uma felicidade ilusória. Algumas felicidades são apenas empolgação, né? Ou euforia, porque elas estão ligadas a momentos de ilusão, né? De fantasia. Mas a felicidade de ser perdoado é a felicidade muito real, muito verdadeira, de quem sabe que errou, mas também sabe que pode contar com um dom, um amor maior do que os seus erros. Porque, no fundo, perdão é isso, né? Existe algo que é maior do que o erro cometido. E, portanto, se é a felicidade de quem, mesmo sabendo que errou, sabe que existe algo maior do que o seu erro, é uma felicidade que joga muito com a verdade. Não é uma felicidade ilusória. Não é a felicidade de quem acha que não tem problemas, que não cometeu erros, mas é a felicidade de quem sabe que falhou. Mas olha, a minha falha não é a última palavra. Minha falha encontra no caminho algo que é maior do que ela, que é o perdão de alguém, que é o perdão de Deus que me ama mais do que as minhas falhas podem decidir essa história. Então, que perdão incrível, né? E que felicidade incrível é essa, que vindo de Deus
faz com que a gente experimente uma alegria que é maior do que a dor ou a vergonha ou sei lá o que os nossos erros nos causam. Ou seja, o perdão me faz andar além dos meus erros, né? E me faz experimentar uma felicidade muito verdadeira. É que outras situações não dão de... É uma alegria, uma felicidade específica, né, que lava a alma, como a gente fala, né? Que gostei muito dessa frase, que nos impulsiona a ir além, né? Porque o pecado enrosca a gente, né, de uma tal forma para a gente ficar cada vez mais enroscado, mas no perdão a gente desenrosca e vai além. Nossa! Esse é o segredo, talvez seja o segredo e uma maneira diferente da gente pensar. Também os perdões que a gente deve dar, né? Porque quando a gente não dá um perdão, ou quando a gente não pede perdão a alguém, né? Agora falando de uma dimensão mais humana, né? A gente fica estacionado naqueles erros. E quando a gente pede perdão, ou quando a gente dá perdão, na verdade, o que a gente está fazendo? A gente está dando a chance para aquele nosso relacionamento, para aquela nossa história, avançar além daqueles erros. O Papa Francisco, na cartinha que ele escreveu de convocação do jubileu do ano 2025, né, que fala sobre esperança, ele tem um pedacinho que ele fala sobre perdão, porque ele diz que perdão tem muito a ver com esperança, né? E aí ele tem uma frase que eu acho que todo mundo conhece, né, uma frase meio comum, mas que ele cita no texto. Ele diz assim, olha, o perdão talvez não tenha o poder de mudar o passado, mas ele cria oportunidade para que a gente avance no futuro. Lindo. Eu acho que é um pouquinho isso, né? A gente sabe que o filme não anda para trás, né? Então, perdão não faz fingir que não houve problema. Sim. Porque, olha, perdão tem tudo a ver com verdade. É isso que a gente está falando aqui a respeito dessa felicidade que vem do perdão. Não é uma felicidade ilusória, é uma felicidade assentada sobre a verdade. Porque é a felicidade de quem sabe que errou e ainda assim sabe que existe algo maior do que os seus erros. Então, o perdão ele não mascara o passado, ele não enfeita, ele não maquia o passado, mas ele cria oportunidade para que a gente vá além do passado, para que a gente prossiga além dos erros da gente, né? E os nossos erros, né, são mútuos, né? Eles são entre nós, né? Então, quem sabe aprender com Deus, que é um Deus perdoador, a Bíblia diz isso em outros salmos, né? Ele é inclinado a perdoar, que é assim que a vida prossegue, a vida flui. Só tem um jeito da gente ir além dos nossos erros e além dos nossos pecados, recebendo perdão e dando perdão. Se a gente não se der a chance de viver essa experiência, a gente fica estacionado nos nossos erros. Seja porque eles vão nos enroscando cada vez mais e vão abrindo espaço para novos erros, seja porque a gente para naquela lembrança, naquele ressentimento, naquela mágoa, naquela frustração com a gente mesmo. E, sabe, é como se a gente estacionasse um carro numa péssima vaga e não sai muito daquilo, né? Perdão é algo que nos faz experimentar felicidade de novo. Seja quando a gente dá, seja quando a gente recebe. E o Salmo 31 fala justamente disso, né? A primeira frase do Salmo é essa, né? Feliz aquele cuja iniquidade foi perdoada, cujo pecado foi absolvido. A Bíblia não é um livro de historinhas, né, como algumas pessoas pensam. É um livro sobre a nossa história com Deus, que, repito, é uma história verdadeira. Então, a Bíblia não diz feliz aquele que nunca errou, feliz aquele que não falha, feliz aquele... Não. Feliz aquele cuja iniquidade foi perdoada. Ou seja, só há duas possibilidades. A possibilidade de não pecar não existe para nós, né? Mas existe a possibilidade de pecar e permanecer prostrado debaixo do pecado
E isso vai gerar uma amargura que só vai crescer. E existe a possibilidade de, tendo pecado, receber perdão e viver a alegria do perdão. Viver a alegria de sentir-se, ser perdoado. E aí, nossa, isso faz toda a diferença, né? Isso não tem a ver com o tamanho dos pecados, né? Essa alegria tem a ver com o reconhecimento que eu tenho de que, meu Deus, eu sou tão pequeno, eu falho tanto, e ainda assim o teu amor por mim é tão grande que não me deixa parar nos meus erros, me leva adiante. Como isso é bom, como isso é lindo, como isso é incrível. Tem a ver com essa descoberta. Portanto, há pessoas cujos pecados foram e fizeram essa descoberta e foram profundamente felizes. Lembrando de duas cujos confessores disseram que nunca cometeram nenhum pecado grave. Santa Teresinha, Santa Gema Galgani. Nunca cometeram um pecado grave, mas se reconheciam perdoadas, e esse perdão era para elas tão grato que só sabiam bendizer a Deus por tanta misericórdia, por tanto amor. Por outro lado, houve pecadores com pecados tão grandes e que, tendo descoberto a alegria do perdão, foram totalmente transformados por ele. Como a mulher adúltera, né? Que foi, inclusive, acusada por toda a cidade, jogada no meio, né? Que alegria que ela experimentou, né, Padre Antônio? Meu Deus. Existe um caso que a igreja está analisando hoje de um rapaz que foi condenado à morte pelos crimes que ele cometeu. Vocês já viram que até o nome do podcast eu esqueci, o resto então nem se fala, né? Eu não vou lembrar o nome dele, mas Sim. ele é francês e ele foi condenado à morte. Na França? Há uns anos passados, né? Por conta dos crimes dele. E na prisão ele foi evangelizado e acreditou em Jesus. E você sabe que até que a pena de morte se concretize, a pessoa às vezes fica na prisão anos. Foi um pouco o que aconteceu com ele, não sei quantos anos, 1 ano, 2 anos. E ele teve uma transformação tão radical que hoje se pensa em abrir o processo de beatificação dele. É meio a história do bom ladrão. O testemunho dele foi deixado por escrito. Ele escreveu um diário depois da conversão dele e o capelão escreveu também. E a última coisa que ele escreveu foi uma carta e que começa com essa frase: dentro de 5 horas verei Jesus. Porque ele escreveu 5 horas antes de ser executado. Mas se você der uma olhadinha nas coisas que ele escreve, tudo que ele escreve tem a ver com a alegria de ter sido perdoado. O desespero que poderia ter tomado conta do coração dele, sabendo dos pecados, dos crimes que ele havia cometido, e ao mesmo tempo a alegria que o coração dele encontrava quando ele voltava a Jesus e se lembrava: o amor dele é maior do que os meus erros. Essa é a alegria de ser perdoado. Feliz aquele cuja iniquidade foi perdoada e cujo pecado foi absolvido. Quando a gente olha para a gente mesmo, aliás, o Beato Carlo Acutis tem uma frase que ele diz isso, né? Tristeza é olhar para si próprio. Alegria é olhar para Jesus. Quando a gente olha para a gente mesmo, a gente às vezes só encontra motivos para desespero. Mas se a gente lançar os olhos para Jesus, nele a gente encontra motivos para alegria, para esperança. Feliz aquele que é perdoado. Aqui não está dito feliz aquele que nunca errou. Feliz aquele que é perdoado. Então, experimentar a alegria do perdão, receber essa alegria. E é uma alegria que nos
faz viver uma profunda humildade, porque é uma alegria que não é construída pela gente, é uma alegria que a gente recebe. A gente vive num mundo que faz a gente pensar que as nossas maiores conquistas a gente vai fazer. É o carro novo, é a casa naquele lugar, é o quanto a gente tem no banco, é o título que a gente recebeu na faculdade, é a nossa admiração que as pessoas têm pela gente, o número de pessoas que nos seguem na internet. Mas, sabe, o mundo faz a gente imaginar que as maiores alegrias que a gente pode ter, elas são fruto do que a mão da gente faz. Quando, na verdade, o que o Salmo diz é que a maior alegria que a gente pode experimentar é a alegria que nos mantém humildes, a alegria que a gente recebe das mãos de Jesus, porque tendo falhado, tendo pecado, tendo errado, a gente pode receber o perdão dele e o perdão dele nos devolve a felicidade. Uma felicidade que não é ilusória, que não é uma fantasia, que não é maquiada, mas uma felicidade de quem sabe que, tendo falhado, encontra um amor que é maior do que os seus erros. E esse amor é pela gente. Então, é uma alegria humilde, porque é a alegria que a gente recebe, não que a gente faz, que a gente recebe das mãos do Senhor. Padre Antônio, enquanto o senhor falava, eu me lembrei de Pedro. Ele deve ter experimentado isso, porque ele negou 3 vezes, 1, 2, 3, né? E ele experimentou isso que o senhor acabou de falar numa dimensão tão profunda, né? E que, às vezes, é até difícil da gente entender que o transformou de uma tal forma que o levou naquela manhã de Pentecostes a fazer, né, aquele discurso que tocou quantas mil pessoas, né? E é interessante, né, porque a igreja costuma colocar como termo de comparação Pedro e Judas. Judas pecou mais ou menos do que Pedro, não sei, né? Pedro negou conhecer Jesus, não sei quem é essa pessoa. Mas Judas foi tomado pelo remorso e pelo desespero. E perdendo a esperança, tirou a própria vida. Pedro, apesar de ter chorado amargamente, recebeu o perdão, né? Não se entregou ao desespero, não abriu mão, né, da vida e não abriu mão daquele perdão que Jesus lançou sobre ele depois. Há uma história que diz, né, é uma história tradicional, a Bíblia não fala isso, que Pedro, ao final da vida, tinha o rosto marcado pelas lágrimas, pela quantidade de vezes que ele tinha chorado, lembrando, né, de ter negado conhecer Jesus. Mas mesmo tendo chorado tanto, nunca ele foi vencido pelo desespero. Porque eu acho que ele, toda vez que chorava amargamente, lembrando do seu erro, ele acabava lembrando de novo também da palavra de Jesus. Pedro, apacenta minhas ovelhas. Pedro, se você me ama, cuida dos meus cordeiros. Eu continuo contando com você. Eu continuo tendo um lugar para você. Então, na verdade, o perdão de Jesus foi o remédio para que Pedro não se entregasse ao desespero. Talvez hoje o perdão de Jesus seja o único remédio para a gente não se entregar ao desespero, para a gente não desistir da vida, para a gente não pensar que não tem mais jeito, que não tem mais solução, que a gente é um fracasso, que a gente é um fiasco. Não. O perdão dele é maior do que os nossos erros. E quando a gente recebe o perdão dele faz a gente ir além dos nossos erros. Faz a gente ir um pouco adiante, né? Então, quem sabe esse perdão de Jesus também não é o remédio que a gente precisa, né? Depois de ter, quem sabe, até jogado pela janela a missão que o Senhor havia nos dado. Jesus já havia dito a Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e sobre ela as portas do inferno não... Jesus já havia dito isso a Pedro. E Pedro parece que jogou tudo pela janela, dizendo, não sei nem quem é esse homem. Mas veio o perdão de Jesus,
E o perdão de Jesus foi maior do que o pecado de Pedro. E é como se Jesus tivesse dito para ele: Pedro, olha, continuo contando com você. Quem sabe alguns de nós até têm essa experiência de ter tido a impressão de ter jogado pela janela a missão que o Senhor lhe confiou. O casamento, a família, o ministério, o serviço. E o Senhor diz: olha, mas eu te perdoo e eu te dou uma nova chance. Vamos lá. Padre Antônio, Pedro não caiu nessa terrível tentação que fala aqui no verso 5. Então eu vos confessei o meu pecado e não mais dissimulei a minha culpa. Essa frase é tão forte e é uma tentação tão dissimular a minha culpa. Disse, é uma decisão, né? Que nem o Salmo 50, né? Aqui, Davi fala, né? Assim, a gente está vendo, tomou uma decisão, disse: sim, vou confessar ao Senhor a minha iniquidade, vós perdoastes a pena do meu pecado. Essa decisão é a decisão, acho que mais importante da nossa vida, né? Vou confessar ao Senhor o meu pecado. Agora, repara que ele só disse isso depois de ter feito uma outra experiência que está no versículo 3. Enquanto eu me conservei calado, enquanto eu não abri o meu coração para o Senhor, confessando o meu pecado, meus ossos se mirraram entre contínuos gemidos. As forças se esgotavam. Meu Deus. Então, enquanto eu não reconheci o meu pecado, enquanto eu não reconheci que eu tinha errado, enquanto eu não fui ao Senhor e disse: Senhor, eu errei, me perdoa, me ajuda, os meus ossos mirravam. Quer dizer, Davi ficou doente. Quando ele reconheceu e disse: vou até o Senhor, vou confessar o meu pecado, de repente parece que uma pressão que estava moendo ele por dentro, se soltou e ele recobrou até a saúde. A tentação, o demônio, o capeta é muito sutil. Ele faz de tudo para nos enrolar, para a gente muitas vezes sente isso, né? Essa sensação dos ossos mirrados, sem forças, né? E ele faz de tudo para impedir da gente tomar essa decisão, né, Padre Antônio? Então, se a gente parar para ver aqui, é interessante porque isso não tem a ver com os erros dos outros ou os pecados dos outros. Não, porque poderia alguém pensar que perdão tem a ver só com... Porque as pessoas dizem isso. Se você não perdoar, você pode até ficar doente. Bom, a gente sabe que é verdade. Eu não sei se é uma boa tática ficar falando isso, porque a pessoa já está com um problema ali, tu ainda fala, vai ficar doente. Né? Mas aqui, nesse caso, não tem a ver com essa dinâmica. Tem a ver comigo. Se eu também não reconheço que eu falhei e que eu preciso voltar num ponto da minha vida e a partir dali rearrumar as coisas, eu também fico doente. Né? Então, isso não tem a ver com os erros dos outros, nos quais dificilmente eu posso interferir, mas tem a ver com os meus. E com a minha necessidade de pedir perdão, de reconhecer e abrir o jogo, como a gente fala hoje. Né? Olha, tá aqui, nesse ponto aqui, eu fui mesquinho mesmo, eu fui orgulhoso. Nesse ponto aqui, o que eu estava buscando era a minha satisfação mesmo, ou então era a aprovação dos outros mesmo. Eu queria era chegar lá, eu queria... Sabe, enquanto a gente não reconhece e não diz isso para o Senhor, essas coisas todas, é como se fosse uma briga tão grande dentro da gente, tão grande. Muito da nossa ansiedade, da nossa depressão também tem a ver com essas coisas. Sabe, é como se fosse você, às vezes, sente as vísceras queimando dentro, porque é uma batalha acontecendo aqui dentro. Quando eu reconheço e peço o perdão do Senhor, Ele vence essa batalha. E aí, de repente, cara, eu não preciso mais brigar por isso ou por aquilo, eu não preciso mais olhar para essa ou para aquela pessoa como meu inimigo, como como uma ameaça para mim, como um concorrente. Cara, fique em paz.
né? Mas isso tem a ver com reconhecer o meu pecado. Então, eu não gosto desse discurso, porque eu acho que é um discurso meio de jogar culpabilidade sobre as pessoas, mas se é verdade que reter o erro dos outros pode nos tornar tão amargos que esse fel adoece a gente, reter o nosso próprio erro, tentar o tempo inteiro dar justificativas, dar outro nome para ele, também pode fazer isso. De repente, quando eu descubro o nome do negócio e digo, Senhor, me perdoa, porque eu estou com uma inveja imensa. Pronto. Sabe? Então, quem sabe, né, fazer essa experiência não pode liberar espaço dentro da gente de coisas que a gente estava carregando aqui que estavam fazendo muito mal. E aí, Padre Antônio, no versículo 6, que consolação. Assim, depois de ter confessado, todo fiel recorrerá a vós. Meu Deus, que beleza ouvir isso. Todo fiel recorrerá a vós no momento da necessidade. Quando transbordarem muitas águas de sabe Deus o quê, elas não chegarão até ele. E que beleza, vós sois o meu asilo das angústias. Essa angústia aí que o senhor falou, né? Me preservareis. Nossa, depois que a gente confessa, das angústias o Senhor me preserva. Quer dizer, então muita angústia realmente vem da dissimulação, do disfarce, do não reconhecimento do pecado. Né? E aí a frase seguinte, e me envolvereis na alegria da minha salvação. Quer dizer, de repente eu vou descobrir, ele me salvou. Eu estava perdido dentro de mim mesmo e ele me salvou. Se ele não me salva, eu naufrago aqui dentro. Se ele não me salva, eu naufrago na minha história, sabe, cheia de meandros que eu próprio não sou capaz de reconhecer. Mas se ele não me salva, eu me perdi aqui dentro de mim. Mas ele me salvou. Então, a alegria da salvação na qual ele me envolve é fruto desse reconhecimento de que nessa minha história, que tem um monte de coisas que eu próprio não entendo e não conheço, eu muitas vezes aprendi a reagir de maneiras muito ruins. Eu aprendi a me justificar, me defender, empurrar as coisas para os outros, e agora, enxergando, vendo tudo isso, que maravilha, ele me salva de mim mesmo, no fundo. Né? E aí ele me alegra o coração. Laura, eu gosto muito desse versículo 8, e aí... Porque aí é Deus falando, exatamente, né? O 7 é o salmista, e aí parece que depois que ele confessa, ele ouve Deus falando com ele, né, Padre Antônio? Porque, olha, a gente está falando de coisas que são muito delicadas, porque esse discurso sempre pode cair na acusação, e é a última coisa que a gente quer, né? Mas aqui nesse versículo, parece que está o segredo de tudo isso. O Senhor diz assim, vou te ensinar, vou te mostrar o caminho que deve seguir, vou te instruir fitando em ti os meus olhos. Então, primeira coisa, existem coisas que a gente só entende, a gente só aprende se o Senhor ensina para a gente. Não adianta os outros cobrarem, colocarem o dedinho, ai, ai, ai. Não. Então, dizendo isso para nós e para os irmãos que estão partilhando com a gente, isso tudo que a gente está falando aqui não é uma coisa que a gente possa dizer, tá vendo, meu irmão? Não. O Senhor ensina para a gente. Ele ensina o quanto a gente precisa experimentar a alegria de ser salvo por Ele, porque a gente está perdido dentro da gente mesmo. Ele ensina o quanto parar de dissimular o nosso pecado e dar nome aos bois, o quanto isso pode ser libertador para a gente. Ele ensina para a gente que a alegria verdadeira é essa alegria humilde de quem reconhece que errou, mas sabe que o amor do Senhor é maior do que os seus erros. Então, são coisas que só o Senhor ensina, porque quando a gente está muito ferido, e às vezes até ferido porque alguém de fato errou, pecou e nos machucou, ninguém poderia nos fazer descobrir, reconhecer que também há erros nossos que estão fazendo essa história, né, ser tão complicada e às vezes tão doída.
Quem é que poderia dizer isso, né? Para uma pessoa que já está ferida pelo erro de alguém, olha, mas você sabe que você também vacilou, né? Nossa, a gente pode correr o risco de ser cruel falando certo tipo de coisa. Então, tem coisas que só o Espírito Santo ensina para a gente. Só cabe a Ele, né? Jesus diz que é Ele quem convence a gente de coisas que os outros não podem nos convencer. Quer dizer, então, Padre Antônio, que a gente pode tomar essa palavra, né, Deus falando, vou te instruir, não apenas para nós, mas para aquelas pessoas que a gente está com muita vontade de dar uma sacudida, ou se até já deu, apontar, olha isso, né? Mãe com filho, mulher com marido, irmão com irmã, e orar, Senhor, diz isso, né? Senhor, eu não posso convencer essa pessoa, porque tem lugares no coração dela onde só o Senhor chega. Então, instrui a ela. Agora, cabe a nós acreditar que isso funciona, né? E ter paciência, né? Agora, olha o detalhe, Laura, e a gente vai terminando, senão daqui a pouquinho o pessoal vai embora e a gente fica conversando sozinho. Olha o detalhe do finalzinho do versículo. Vou te instruir fitando em ti os meus olhos. Ai. Deus ensina a gente com amor. Você sabe que quando a gente tem que, às vezes, corrigir uma criança, dar uma bronca numa criança, falar alguma coisa, se é uma criança pequena ainda, o ideal é que a gente abaixe para falar na altura dela. Porque se você fala de cima para baixo, às vezes a correção nem sempre é feita de um jeito muito bom. Então, de cima para baixo, a criança, né, ela se sente diminuída. Se você abaixa e fica na altura dos olhos da criança e olha nos olhos dela, a correção funciona. Uhum. Sabe? Ela não se sente diminuída porque está sendo corrigida. Uhum. Né? Ela vê que é alguém que está falando na altura dela. É desse jeito que Deus corrige a gente. Né? Ele fita nos olhos. Deus não é um pai que se compraz em dar broncas. Né? Ele não é desequilibrado. Né? Ele é um pai que corrige quando é necessário, mas faz isso na medida certa e com olhos nos olhos. Né? É quando a gente, às vezes, vai falar coisas, às vezes, para os filhos, né? E que a gente está sendo simplesmente presa da raiva. Às vezes, pais vão corrigir, e não é uma correção. Às vezes, é uma briga, um xingamento, sei lá. O pai nem olha para o filho, né? Porque talvez não tenha nem coragem, né? Ele simplesmente está extravasando a raiva. Deus não age desse jeito. Deus não tem raiva da gente para ficar extravasando sem nem olhar para a gente. Ele olha nos nossos olhos. Né? E olhando nos nossos olhos, ele instrui a gente. Ele nos corrige e mostra um caminho melhor. Então, quem sabe nesse finalzinho já quase, né, de quaresma, a gente poder fazer essa experiência. A gente não está lidando com um carrasco no céu. A gente está lidando com um pai. Né? A gente está lidando com um pai. E com um pai amoroso desse jeito, bondoso desse jeito, a gente lida com toda a confiança. A gente sabe que ele quer o nosso bem e que ele pode fazer bem para a gente. Então, confiando nele, a gente vai pedir perdão, a gente vai reconhecer os erros, a gente não vai se entregar ao desespero, a gente vai ser capaz de ir além dos nossos erros, a gente vai experimentar a alegria de ser perdoado, uma alegria humilde que nos mantém na humildade. A gente vai aprender com ele a perdoar também, a ser paciente com quem está ao nosso lado, como ele é paciente com a gente. Então tem tanta coisa boa acontecendo nessa história. Deus é assim, né? Até dos nossos erros, ele faz oportunidades para nos fazer ir adiante. Pois então que a gente aproveite essa grandíssima graça nesse finalzinho de quaresma. Beleza, Laura? Padre Antônio, eu peço a Deus que venha em socorro do Senhor e de cada sacerdote nessa Semana Santa, dando toda a unção do Espírito para falar, para perdoar, para cada... Eu sei que é uma semana, a semana mais importante, sei que é uma semana intensa para o Senhor e para cada sacerdote, e oro, peço que Nossa Senhora fique junto de cada um, para que cada um possa, assim, falar tudo aquilo que nós, leigos, precisamos para usufruir, né, toda a salvação.
que Deus tem para nos dar nessa Semana Santa. Amém, Laura. Vamos nós. Então, gente, começando a preparar o coração, preparando as turbinas para essa semana que na liturgia da igreja também é chamada de Semana Maior. Então, que seja de fato a maior semana Amém. do nosso ano e que ela ilumine todo o resto do nosso tempo Amém. com a paixão, morte e ressurreição de Jesus. Amém. Vamos nós. Gente, um abração, obrigado pela companhia. Tchau, tchau. Boa Semana Santa! Isso.